Graça e paz para todos os queridos irmãos e irmãs que vêm acompanhando estas palestras tão significativas, tão importantes para os nossos tempos, para os nossos dias. Eu quero agradecer ao pastor Eugênio de Lima pelo convite, e de tantos mestres, doutores aí que poderiam estar dando suas contribuições e certamente estão fazendo isso. Eu me sinto lisonjeado pelo convite, ao mesmo tempo sabendo das minhas limitações, aceitei esse desafio, porque a reforma está no coração de todo verdadeiro servo de Deus. Falar sobre o tema que me coube é um desafio enorme. Inclusive é o tema do primeiro colóquio lá no Mackenzie, a reforma protestante e seu impacto no século XXI. Então vamos ver como é que vamos nos sair. Espero em Deus que eu contribua, como muitos têm contribuído, com essa semana, ou nesta semana, onde a reforma é tão bem lembrada e celebrada. Eu creio que quem é o autor da reforma é Deus. Foi Deus quem promoveu, no meio do seu povo, da sua igreja, essa reforma. Como Ezequias e Josias promoveram reformas importantes em Judá, em Israel, também Deus se utilizou de servos dele para que a reforma acontecesse. Reforma que, sem dúvida, teve o seu ponto mais importante no que diz respeito à verdadeira compreensão de Deus e dos seus planos para o seu povo e para o mundo, podemos dizer também. Foram momentos de grande importância para aquela geração, ou podemos dizer para aquelas gerações, porque a reforma se estendeu por mais tempo do que a gente pensa, mas houveram aqueles que iniciaram, ou tentaram iniciar uma obra reformadora, homens que Deus tocou. Entretanto, caberia a Martinho Lutero dar um pontapé decisivo, que pode não ter sido tão intencional ou intencional, mas era a intenção de Deus. Deus é quem tentava e reformava a sua igreja naqueles tempos, porque Deus sempre teve o seu povo no mundo. Os verdadeiros servos e servas de Deus nunca deixaram de existir, eles sempre estiveram presentes, às vezes atuando, às vezes guardando no coração a palavra e esperando o tempo oportuno, o tempo de Deus mesmo se mover em favor do seu povo. Então foi Deus quem se moveu na reforma primeiramente. E o movimento de Deus alcançou os corações dos reformadores, que por sua vez se estendeu para muitos outros a quem Deus queria despertar para essa obra. Então, queridos, podemos pincelar aqui o que eu pretendo colocar para os irmãos. Eu percebo que a contribuição da reforma para o século XXI, ela ainda está acontecendo, Por quê? Porque em muitos lugares, muitas regiões, as produções dos reformadores ainda estão sendo descobertas. Muitos lugares ainda não tomaram conhecimento daqueles materiais, daquelas obras tão importantes escritas por estes homens, que dedicaram tempo, a vida, gastaram suas energias, a saúde, para produzirem tão rico acervo de material concernente à obra de Deus na vida da igreja e na vida do mundo. Então a reforma protestante, ela é de um alcance incalculável. Dificilmente ela não tem alcançado ou não alcançou todas as áreas da atividade humana. A reforma foi muito abrangente. Então todas as áreas da atividade humana foram afetadas por esse movimento, por esta obra. Por ser de Deus, isso deveria de fato acontecer, uma vez que sob o Evangelho, o projeto de Deus
é alcançar o mundo inteiro, alcançar as nações. É promessa de Deus que a bênção prometida a Abraão se estendam para todas as nações, todos os povos, e ela vem se estendendo. Então a produção, a riqueza das produções dos reformadores é o que chama atenção. É difícil de mencionar os materiais escritos por aqueles homens. Começando por Lutero, muitos contemporâneos dele, outros de alguns anos depois, até podemos dizer séculos depois, produziram materiais vastos que ajudaram e continuam ajudando a obra de Deus no mundo. Então a reforma, ela é de Deus. É Deus quem promove, é Deus quem coloca no coração do homem, dos seus servos, os seus intentos. E é Deus mesmo quem executa tudo no seu tempo. O agir de Deus é tremendo, é maravilhoso. Então nós ansiamos ainda por impactos em nosso século por conta da obra da reforma. Nós estamos ávidos por descobrir ainda muita coisa produzida naquele tempo. Porque muito ou quase tudo que se produziu teve sua base nas Escrituras. Então as reformas que aconteceram sob Ezequias e Josias em especial, elas eram retorno à lei de Moisés, aquilo que Deus deu para Moisés, aquilo que Deus revelou para Moisés. Então o que Deus deu para Moisés tinha que ser resgatado. Então a reforma consistia em resgatar os ensinos, os preceitos, os mandamentos, a lei do Senhor. Vejam que sob Ezequias e Josias, o culto foi restaurado, a Páscoa foi celebrada. E nos dias desses reis, a celebração foi tal que não houveram antes deles. Nunca se celebrou a Páscoa como se celebrou nos dias de Ezequias e também nos dias de Josias. O texto bíblico de 2 Crônicas chama atenção para isso. Então, reforma no que diz respeito à religião é um retorno às Escrituras. Então, os reformadores eles se utilizaram da produção vasta daqueles servos de Deus, daqueles patriarcas, daqueles homens que se gastaram no serviço de Deus e se esmeraram por comentar as Escrituras, contribuir para a clareza daquilo que Deus revelou para o seu povo. Então a reforma é retorno. Reforma é trazer de volta aquilo que de fato dava vida à igreja, dava vigor à igreja. Então a reforma religiosa do século XVI, ela revigorou a igreja. Ela trouxe os princípios bíblicos, resgatou os princípios que estavam esquecidos, abandonados. A lei do Senhor, nos tempos de Ezequias e de Josias, estava abandonada. O povo estava sacrificando a seus ídolos no próprio templo que Salomão erigiu, sob clara prescrição de Deus. Os objetos do templo, os utensílios, tudo o que havia no templo era figura daquilo que Deus mostrou para Davi. Então, queridos, reforma que diz respeito à vida com Deus é reforma de retorno à palavra de Deus. Então, onde quer que a Bíblia não seja praticada, os ensinos de Deus, os princípios da palavra de Deus não sejam praticados, ali uma necessidade de reforma. A igreja pode ser vista de alguma forma naquilo, mas ela melhor vista, mais claramente vista, quando os princípios da palavra de Deus são praticados. Então ainda hoje é uma necessidade de reforma, porque em muitos lugares não se conhece os princípios que esses homens resgataram. Eles sofreram por conta disso.
Eles amaram aquilo que eles estavam fazendo porque eles sabiam que era de Deus. Era Deus quem estava colocando tudo aquilo ali para eles. Eles não tinham dúvida de que não estavam agindo por conta própria. Eu acredito até que não fosse o fato de não haver mais inspiração. Nós cremos na iluminação do Espírito para conduzir a sua igreja no temor de Deus, no conhecimento da verdade, na aplicação da verdade das Escrituras. Não cremos mais na inspiração, mas se a inspiração continuasse, certamente muitas daquelas produções literárias, produções musicais, inclusive também, porque a reforma afetou grandemente a área da música na igreja, certamente caberia a ampliação, podíamos dizer, das Escrituras. Porque o que houve naqueles dias é de uma grandeza tal que poderiam ser registrados, como eram registrados os feitos, as palavras proféticas, os atos dos reis, dos homens de Deus. Foram registrados por homens que Deus levantava para isso, que tinham essa incumbência, eram movidos pelo Espírito de Deus, inspirados por Deus para escreverem aquilo que eles muitas vezes presenciavam. Entretanto, a palavra de Deus se completou, o registro inspirado teve o seu fim. Assim que o Novo Testamento foi completo, escrito por homens inspirados por Deus para escreverem, cessou a revelação. Então não houve mais inspiração a partir dali. No primeiro século depois de Cristo, findou-se a inspiração, registro inspirado dos feitos de Deus e do que Deus pretendia realizar. Deus completou aquilo que Ele quis. Ele revelou aos seus servos a sua vontade completa, que compreende a vinda do seu servo Jesus até a restauração de todas as coisas. Então nós temos na Bíblia registro completo daquilo que Deus prometeu. Então não há mais novidade. Não há por que esperarmos por obras inspiradas. Não há por que acreditarmos mais nisso. O que se produziu e o que se produz hoje é fruto de iluminação de Deus para contribuir para a clareza daquilo que está registrado como inspiração de Deus nas Escrituras. As Escrituras é objeto de estudo, de exame, para que ela seja praticada, para que ela seja ensinada na igreja e no mundo. Então, a produção dos reformadores é o que chama atenção e é o que tem que ser ainda estudado em nossos dias. O nosso século vai ser impactado mais e mais à medida que os princípios da reforma, que Deus mesmo promove, sejam praticados, sejam ensinados. A igreja é reformada à medida que ela se volta para os princípios bíblicos. A igreja mais bíblica, se podemos dizer assim, é aquela que está mais firmada nos princípios bíblicos. A igreja mais desejável é aquela que mais observa os mandamentos, os princípios, os valores do Evangelho, da Palavra de Deus. Então, queridos, nós como servos de Deus, como pastores, como evangelistas, missionários, nós temos que focar mesmo na palavra, perceber que a produção da reforma tem seu valor, porque o seu foco era a palavra de Deus. Então, como a palavra de Deus é ampla, como a palavra de Deus é rica, ela não se limita a uma área da atividade humana, ela é abrangente. Então, a obra da reforma, ela também foi abrangente, e tinha que ser abrangente, porque Deus se preocupa com todas as áreas da nossa atividade. Foi uma das coisas que os reformadores ensinaram. Deus se preocupa com o homem na sua inteireza. Ele se preocupa com a sua atividade comercial, ele se preocupa com a sua atividade artística, ele se preocupa com a cultura. Deus é quem abençoa toda a área da atividade humana. E à medida que o homem se volta para Deus e busca em Deus
contribuir com o seu semelhante, à medida que ele encontra nas Escrituras princípios que devem ser praticados, então ele é bênção onde ele vai. Os países mais abençoados, podemos dizer, os que foram mais enriquecidos a partir daquela época de tantas mudanças nas atividades humanas, começando com o Renascimento, a produção dos humanistas, aqueles que tinham preceitos, princípios de Deus, que eram tementes a Deus, foram os que mais contribuíram. E a contribuição desses homens é de valor, foi e continua sendo de valor permanente, uma vez que os princípios bíblicos, eles são permanentes, eles perduram. Deus não poderia dizer que algo no passado era pecado e hoje deixou de ser. O que antes agradava a Deus, continua agradando hoje. O que nunca agradou a Deus, nunca vai agradar a Deus em tempo nenhum, em geração nenhuma. O que Deus diz que é pecado, é pecado. Algo não pode ter sido tolerado por Deus em um tempo e em outro tempo não tolerado. O que Deus tolera em um tempo, Ele tolera em todos os tempos. É verdade que Deus vai trazendo a nós clareza na sua vontade. A compreensão da vontade de Deus, ela é progressiva, porque Deus vai revelando progressivamente a sua vontade para nós. Então, até onde podemos compreender a vontade de Deus, até onde vai a nossa capacidade de compreensão, é até onde Deus limita. Nós não sabemos tudo do que Deus quer para nós, do que Deus pretende para nós, mas certamente sabemos o suficiente, o necessário, para que marchemos para aquele plano eterno que Deus tem para nós. De Deus nós conhecemos aquilo que Ele nos dá a entender, aquilo que Ele revela, e do que Ele revela, que encontramos nas Escrituras, é matéria então de exame. Os reformadores disseram, é de livre exame. Todos podem livremente examinar as Escrituras, elas precisam estar na língua do povo comum. Todos devem ter esse direito, todos têm esse direito. O exame é livre, a interpretação, entretanto, não é tão livre, ou ela não é livre, porque a Bíblia, ela tem uma mensagem. Os profetas levaram uma mensagem da parte de Deus, e essa mensagem tem que ser compreendida, essa mensagem tem que ser estudada. É um trabalho de todo expositor das Escrituras conhecer de primeira mão aquilo que pretendiam os escritores bíblicos. A Bíblia não é de mistérios. A Bíblia conta-nos coisas, feitos de Deus, pensamentos de Deus, feitos maravilhosos, gloriosos de Deus, e nós temos que compreendê-los. A Bíblia, de certa forma, então, é um manual como qualquer outro, porque ela tem que ser vista primeiramente, estudada primeiramente, pensando na sua literalidade. Não há, sim, segundas intenções, mistérios. Aquilo que é mistério, que a Bíblia fala de mistério, é revelado pelo próprio Deus, é desvendado pela própria Escritura. Então era mistério para o povo de Deus, por exemplo, a encarnação. Como viria o servo sofredor? Como seria esse nascimento? E o conteúdo do Evangelho prometido antigamente? Como que seria a sua proclamação? Como que ele mudaria o coração do povo? A sorte do povo? Então, o conteúdo do Evangelho deixa de ser mistério à medida que ele é compreendido e propagado.
Continua havendo mistérios, porque não compreendemos plenamente aquilo que a nossa mente não é capaz de compreender. Não nos foi dado compreender muita coisa, mas o que nos é dado a compreender é por demais suficiente para que a gente caminhe em paz, tranquilos, confortados em Deus, esperançosos na presença de Deus. Então, queridos, a redescoberta das produções literárias dos reformadores e dos seus seguidores é o que impacta o século XXI. E vem impactando desde o século XX. Mas o século XXI, então, é o século que eu entendo ser o tempo da redescoberta dessas produções. Porque não há motivo para a gente ficar esperando novidades. Porque o material investigado como nunca houve na época dos reformadores, por eles terem condições maravilhosas de estudos dos clássicos, dos textos bíblicos, nas línguas originais. Eles viveram um tempo que nós não vivemos. Eles tiveram tempo para investigação, para estudo sério. Eram homens capazes, levantados por Deus, dotados de inteligência. Evidentemente que o desafio para as nossas gerações é outro. É de resgatar isso. Não de buscar novidade. Não de ficar colocando minhocas na cabeça, como nós temos visto nos tempos modernos. Questionando a inspiração das Escrituras. Questionando a atualidade das Escrituras. Não, de modo nenhum. Princípios muito bem estabelecidos. Nós temos que redescobrir essa produção e nos deleitar no claro ensino que Deus trouxe para nós por meio desses homens. Nós estamos há tantos anos da reforma, mas ao mesmo tempo nós estamos em reforma. O que é 500 anos para Deus? O que Deus pretende, o que Deus pretendia com aquela obra reformadora? Por certo, o alcance da obra da reforma ainda está por vir. Os frutos podem vir ainda em abundância, desde que a igreja se volte, se preocupe em trazer estas produções para uma vida tranquila diante de Deus, no que diz respeito ao valor que se dá à palavra do Senhor. Então, o nosso século tem que valorizar as produções da época da reforma e dos anos que se seguiram, porque é material muito abençoado. São livros e mais livros escritos como não se pode escrever hoje, como a gente não tem visto nos tempos de hoje. Evidentemente que muitos autores existem em nossos dias, homens dedicados, homens consagrados a produzir coisas excelentes, e tem produzido. Nós temos nomes aqui mesmo no Brasil excelentes, recomendáveis a toda a igreja, em todo lugar. Entretanto, percebam que o valor que eles têm porque eles estão voltados para as Escrituras, como estavam os reformadores. Se eles não se voltarem para as Escrituras, antes se deixarem levar pelos pensamentos humanos, pelos princípios do mundo, que contribuição eles têm para dar para nós? Então, o valor que eles têm é o valor que os reformadores tiveram para o seu tempo, para a sua geração. Por certo, os homens peritos, doutores, conhecedores profundamente das Escrituras, esses têm como contribuir ainda mais, porque eles contam com ferramentas, com recursos que os reformadores não contaram. Nós vivemos outros tempos, mas nós não podemos abrir mão dos princípios redescobertos pelos reformadores. Estudando as Escrituras, Deus pode nos dar a entender muito mais do que deu a eles.
Deus pode dar a entender aos mestres e aos doutores dos nossos dias. Deus pode iluminá-los para, quem sabe, perceber coisas na palavra que os reformadores não perceberam. Isso não é impossível de acontecer. Entretanto, é preciso que entendamos. Precisa estar fundamentado nas Escrituras Sagradas, nas Santas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Então, é o primeiro ponto. Redescoberta das produções. O nosso século é impactado com essa redescoberta maravilhosa. Quantos não estão se voltando para as igrejas reformadas? Quantos não estão se deleitando nos escritos dos reformadores e de homens que se seguiram, como muitos escritos dos puritanos, por exemplo, excelentes. Muitos pastores vieram descobrir há pouco tempo, 3 décadas, quem sabe, 4 décadas, novidades, muita coisa nova para nós. Imagine em outros lugares por aí como é que está a situação. Mas, queridos, não apenas a redescoberta desses escritos é da nossa responsabilidade, é do cuidado da igreja, mas também a disseminação. Os escritos dos reformadores, dos pós-reformadores, vamos dizer assim, daqueles que seguiram as linhas reformadoras, têm que ser disseminados. Ah, mas não é a Bíblia que tem que ser disseminada? Não é a Bíblia que tem que ser pregada? Não é o Evangelho que tem que ser pregado? Sim, mas o Evangelho é pregado, a Bíblia é ensinada com mais profundidade à medida que a gente procura conhecê-la melhor. E a produção literária de homens dotados, iluminados por Deus, é de suma importância para que a compreensão da vontade de Deus seja cada vez mais clara. Então nós temos que procurar disseminar essas produções. E graças a Deus tem muitos movimentos interessados nisso, voltados para isso. Não podemos perder de vista a palavra, mas aquilo que intenta e prova por A mais B que o seu foco está nas Escrituras, por que não disseminar? Eles não alegam inspiração. Eles não dizem que o que eles estão escrevendo é tão valioso quanto a própria Bíblia. Afora os movimentos hereges que existem no mundo e sempre existiram, os movimentos de perversão das Escrituras, aqueles que têm verdadeiro interesse em promover a verdade de Deus, a santa palavra de Deus, aquele que escreve pensando em trazer mais clareza para o texto bíblico, compreensão melhor, porque para se compreender um texto antigo se precisa de muitas ferramentas. Para compreender aquilo que Deus revelou para os nossos pais no passado, para compreender aquilo que Ele revelou, nós precisamos nos utilizar de muitas ferramentas, e essas ferramentas são levantadas pelo próprio Deus. Deus interessa-se em que a gente compreenda a sua revelação. Deus tem interesse em que a gente compreenda como tudo começou. Por isso Ele dá a Moisés o livro dos princípios. Nós devemos nos interessar pelo que Deus faz na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Então o movimento da reforma interessa a todos nós, interessa a todo homem de Deus, a toda mulher de Deus, porque é um movimento de Deus. Não é um movimento que figura nas Escrituras Sagradas, mas figura na história do povo de Deus e estão, de certa forma, registrados, não como inspirados, mas como de valor, podemos dizer, cooperante. A obra dos reformadores coopera, não substitui, coopera. Quem dá valor, por exemplo, ao que Calvino escreveu com tanta propriedade, ao que outros reformadores escreveram com tanta sabedoria vinda de Deus, quem dá valor ao que eles escreveram, dão valor porque eles foram homens de Deus, zelosos, dedicados, em situações difíceis, em contextos complicados,
de doenças, de epidemias. Eles se gastaram, porque amaram a palavra do Senhor. Então não há por que implicar com literaturas tão seriamente trabalhadas. Não há por que imaginar que elas estão competindo com as Escrituras. Pelo contrário, todo homem de Deus sabe que a palavra de Deus, ela é insubstituível. Ela está em nosso coração. Ela é quem molda o nosso ser. Ler a Bíblia é uma atividade que jamais deve ser abandonada. A leitura sequencial das Escrituras tem que ser praticada por todos aqueles servos de Deus que têm condições de fazer isso. Se não há condição de ler, de compreender o que lê, deve haver interesse em ouvir, porque o Espírito de Deus opera no ouvir. E quando a gente lê, a gente também ouve. Por isso que a palavra também opera em nossas vidas à medida que a gente lê, porque a gente vê texto escrito, a gente assimila, a gente praticamente ouve aquilo que nós estamos lendo. O Espírito de Deus assim age, assim opera. Então, os reformadores ensinaram-nos, ou trouxeram, ou redescobriram princípios abandonados. Vejam que lá em Ezequias, em Josias, a lei tinha sido abandonada, o livro da lei estava esquecido. Encontraram, estava perdido em algum lugar no templo, encontraram. Então é redescobrir, é trazer de volta aquilo que Deus quer. Quantas vezes Deus teve que levantar profetas para incriminar o povo por terem abandonado a sua lei, a sua palavra, os seus mandamentos. Quanto aborrecimento. Quantas vezes Deus se entristeceu com o seu povo. Quantos reis se levantaram, reformaram, e os próprios filhos dele imediatamente abandonaram o Senhor, fecharam as portas do templo, passaram a cultuar outros deuses, a adorar outros deuses, a sacrificar os próprios filhos aos demônios, a deusas que nada são, a invenções, a maquinações humanas, objetos abomináveis. Quanto Deus suportou, queridos? Deus suportou por muito tempo, por causa da sua promessa que ele mantinha de pé ainda o reino de Judá. Mas a Bíblia chega a dizer que os reis de Judá, que o povo de Israel, chegou a cometer mais abominações e entristecer mais a Deus do que entristeceram aqueles povos que Deus expulsou daquela terra para dar ao seu povo. Isso é triste quando a gente lê, entristece o coração da gente, mas ao mesmo tempo a gente sabe do que nós somos capazes, abandonando os princípios da palavra de Deus. Quando se abandona a palavra de Deus, quando se abandona os mandamentos, os estatutos, os juízos, as leis de Deus, o que o homem é capaz de fazer, nós não temos nem ideia. Nós nos conhecemos, nós sabemos o que é a nossa natureza. Louvado seja Deus, porque Ele nos preserva pelo seu Espírito. Ele assegura para nós paz. Deus prometeu para nós um novo coração. Sob a nova aliança, Deus prometeu para nós vida eterna. Vida que nós já temos. Vida abundante em Cristo. Nós estamos em Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Nesse tempo que nós estamos no mundo, do qual o Senhor não quer que Deus nos tire, porque nós temos uma missão, nós temos um encargo muito grande, uma obra muito grande a realizar, Deus pede que sejamos livres do mal, porque há muita atividade para a igreja. Existem muitas atividades com as quais devemos nos ocupar para glorificar o nome do nosso Deus. O que os reformadores queriam era glorificar a Deus. O que Deus faz é levantar homens para a glória do seu nome. E a contribuição da reforma hoje
ela é de valor porque ela tem fundamento nas Escrituras. Dificilmente alguém vai, com propriedade, refutar um dos princípios da reforma, algum dos princípios da reforma, porque eles vêm de Deus, tem fundamento na palavra de Deus. Deus nunca deixou de agir na história do seu povo, na história de Israel. Deus preparou tudo para a vinda dos Messias. Por que Deus não estaria cuidando de nós? Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias. O Senhor continua abençoando o seu povo, iluminando o seu povo, guiando o seu povo para que venha até que venha o cumprimento da promessa. Então devemos valorizar a obra da reforma porque ela tem suas raízes nas Escrituras Sagradas. Deus, como eu disse no início, para mim é o Pai da reforma. É Deus quem assim abençoa a humanidade. É Deus quem olha para a sua igreja do século 14, 15 e diz: terei misericórdia do meu povo. Abençoarei aqueles que ainda esperam por mim. Abençoarei aqueles que ainda invocam o meu nome. Porque a igreja estava completamente descaracterizada. Isso é do conhecimento de todos. E o que é a igreja? Senão o corpo voltado para a obediência à palavra de Deus. Quem é que se constitui povo de Deus, senão aquele que atende à palavra do Senhor? Deu as costas para Deus? Abandonou a lei do Senhor? Perdeu o direito de se chamar igreja, de se anunciar como igreja de Cristo. Abandonou os princípios elementares do Evangelho. Igreja de Cristo é que não é. Não se preocupa com a doutrina apostólica, que é a própria doutrina de Cristo. Igreja de Cristo é que não é. Valoriza os rudimentos do mundo, quer se adequar ao pensamento moderno, completamente alheio à vontade de Deus. Igreja de Cristo é que não é. Mas Deus tem os seus, ainda que em lugares onde não deviam estar. Deus tem o seu povo. O povo de Deus é certamente o povo com quem Deus, por meio de quem Deus trabalha, por meio de quem Deus age. Deus é aquele que pode se utilizar dos instrumentos que quer. Reis pagãos podem ser tranquilamente chamados de servos de Deus. O próprio diabo está a serviço de Deus. Quer tenha consciência disso, quer não. Muito certamente ele tem consciência disso. Mas ele é arqui-inimigo de Deus. Ele é o inimigo número 1 de Deus. Ele não se deixa vencer, mas já foi vencido pela cruz de Cristo, pela vitória de Cristo. Então, irmãos, a redescoberta da produção literária, a disseminação dessa literatura, evidentemente, tendo a Bíblia como única norma de fé e de prática, mas vendo esses escritos como apoio, como instrumentos do próprio Deus para dar clareza àquilo que Ele mesmo deixou para nós. Então, queridos, como eu disse, é impossível avaliar o impacto da reforma em nosso século. Mas eu quis então trazer para vocês essa dimensão, a dimensão da produção literária dos reformadores. O impacto dela é muito grande. E ela começou há alguns anos a impactar a nossa sociedade, começou a impactar a igreja do Senhor. Aqueles que abandonarem aquilo que os reformadores trouxeram de contribuição, movidos pelo Espírito de Deus, iluminados por Deus, estes certamente não agradarão a Deus.
Esses podem arrogar o que quiserem, imaginar estarem até no topo, mas certamente estão distantes do Senhor. E a reforma que é reforma é aquela que se volta para os pensamentos de Deus, para os planos de Deus. A igreja tem que se voltar para aquilo que Deus tem para ela. A igreja tem que obedecer a ordem de Deus, o mandamento de Deus. Não ficar se intrometendo em assuntos que não lhe diz respeito. Há muita coisa que só diz respeito ao Senhor. Muita coisa é da exclusividade de Deus. É prerrogativa de Deus e não devemos tentar nos intrometer nelas. Então, por fim, quero dizer para vocês que aquilo que vai impactar e que está impactando o nosso século é aquilo que os reformadores nos deram como princípios bíblicos. Princípios que não devem ser negociados. Estão lá, claramente revelados. Não conseguiram refutar, não conseguiram negar, então estão de pé. Estão de pé. Têm o apoio das Escrituras. Então devemos procurar conhecer os princípios. Então não há como dizer a reforma contribuiu em 3, 4, 5 setores. A reforma contribuiu em tudo. Porque era de Deus. É de Deus. Então, aquilo que podemos dizer, os princípios bíblicos praticados, onde eles são praticados, a prosperidade. Porque Deus promete abençoar onde a sua palavra é obedecida. Deus promete trazer prosperidade em todas as áreas da atividade humana, onde a sua vontade é obedecida. Sempre foi assim. Deus não abençoa a desobediência, a rebeldia, a incredulidade, a idolatria. Mas qualquer alma, qualquer um que se volte de todo o coração para Deus, para a palavra de Deus, é abençoado enormemente. Então, os princípios bíblicos praticados, ensinados em muitos escritos dos reformadores, eles vão trazer prosperidade e têm trazido prosperidade para o mundo. As nações mais desenvolvidas na Terra são as que, de certo modo, se voltaram para os princípios bíblicos, para deixando-se levar por eles, se conduzindo por eles, não na sua inteireza, na sua pureza, porque Deus, às vezes, vendo a incapacidade humana de atender plenamente a sua vontade, Ele abençoa no atender, às vezes, parcial, não intencionalmente, mas na ignorância. Deus abençoou muitos servos dele que não atenderam de todo a sua vontade, mas atenderam de coração aquilo que tinham condições de atender. Então, quando não atendemos por ignorância, Deus é misericordioso. Então, princípios bíblicos obedecidos é prosperidade alcançada. Princípios bíblicos praticados é vida, é bênção na presença de Deus. Não que devamos obedecer aos princípios esperando alguma sorte de prosperidade, mas não há como não prosperar onde a palavra de Deus é obedecida. E se alguém diz que prosperidade há na vida daquele que por amor ao Evangelho é perseguido, é morto, ora, o valor do Evangelho ele não é terreno. Sua promessa não é para este mundo. A promessa última da palavra de Deus é o reino de Cristo, é estar com Cristo. E a morte do servo de Deus é promoção para a glória eterna. É promoção para estar com Cristo. Quantos Deus não levou nesses tempos difíceis que a gente vive? Deus, levando um servo dele, Deus promove para a sua glória. Deus, então, diz: filho, foste fiel até a morte. Quando Deus chama um servo que está em obediência, ainda que nas suas imperfeições, achando até estar cumprindo a vontade de Deus, mas ignorante em muitas coisas,
Deus que conhece o coração de todos, não deixa de considerar. Então importa que nós vejamos a obra da reforma como um movimento de Deus, do Espírito de Deus. E se assim é, se isso se pode colocar com razão, com propriedade, não há por que deixar de celebrar a reforma. Não há como a igreja dizer, não quero saber desse movimento, nós temos que olhar para frente, olhar para o alvo, olhar para Cristo. Olha, você vai deixar de olhar para o que Cristo fez no passado? As lições do passado, que Deus pretendia com aquilo? Será que não é olhando para aqueles tempos, tentando compreender o agir de Deus naquela época, que nós não vamos ser abençoados em nossos dias? Eu creio firmemente nisso, que sim. Que Deus abençoe esses dias, quando muita coisa vai ser ainda produzida, vamos nos deleitar com muita coisa, muitas palestras, muitos ensinamentos preciosos, para que a gente reconsidere os feitos de Deus, não só naquilo que está registrado nas Escrituras, mas aquilo que é da experiência de muitos homens de Deus que seguiram, os princípios da palavra de Deus, quem Deus abençoou, a quem Deus tem abençoado. Interessa-nos a história que se segue após o livro de Atos. É importante a gente tomar conhecimento do que se passa no mundo com a igreja de Cristo. Deus certamente está agindo, Deus certamente está operando. Louvo muito a Deus por essa oportunidade. Um grande abraço, pastor Eugênio, um grande abraço a todos os queridos irmãos, pastores, colegas, missionários que têm acompanhado esse trabalho tão importante, significativo. Que Deus continue iluminando o pastor Eugênio para promover trabalhos ainda mais edificantes. Muito obrigado, um abraço para todos.